Olá! Hoje eu vim mais uma vez compartilhar com vocês como que a gente consegue descobrir um condicionamento, mas dessa vez com uma experiência um pouquinho diferente, né? Um condicionamento por detrás do tudo está bem. Teve uma vez que eu estava atendendo uma pessoa, não é? Essa pessoa não estava no Brasil, eu estava atendendo essa pessoa online. E logo que a sessão começou, eu percebi no olhar dela uma ausência, como se ela não tivesse comprometida com o próprio processo dela. Às vezes as pessoas estão tão cansadas no seu dia a dia que às vezes isso pode acontecer, mas nesse caso estava bem significativo a ausência dela. E então eu aproveitei e comecei a minha investigação desta maneira. Perguntei a ela assim, me diga, qual é a coisa que você mais gosta de se identificar quando alguém está falando alguma coisa de você, sobre você? Qual é aquele comportamento, uma forma de você agir que você sabe que faz muito bem e que sabe que as pessoas sempre lembram de você com isso? O que seria? Então ela pensou um pouco e falou assim, eu sou bastante organizada, eu acordo e durmo com a casa sempre impecável, tá tudo sempre no devido lugar, isso é uma coisa que as pessoas sempre comentam, que eu faço muito bem, modéstia à parte, eu faço mesmo. Então começou a ficar bom. Eu segui a minha investigação, não é? Para decodificar algo eu preciso observar, né, o que ela vai contar. Então a minha pergunta seguinte foi: que maravilha! Que ótimo ser organizada. Quem ensinou isso a você, não é? Da onde você aprendeu isso? E ela encheu o peito de orgulho e disse assim: eu aprendi com a minha tia. A minha tia é a irmã mais velha da minha mãe. E ela, nossa, a casa dela era impecável. Tudo no lugar, era maravilhoso ir na casa dela, tudo funcionando sempre. Todo mundo ia lá, você podia até comer no chão da casa dela, de tão limpo que era. Nossa, eu falei para ela, nossa, que incrível, ela te ensinou então. Ela falou, eu inclusive sou até parecida com ela. Eu falei, puxa, que maravilha. Como que a sua mãe ficava, né, com tudo isso? Como que era a sua mãe, não é? Ela falou, a minha mãe, pelo contrário da minha tia, não conseguia nem pegar numa vassoura. Ela estava sempre na dela, muito quieta, bem ausente, assim. Como que você acha que a sua mãe olhava para você fazendo tudo como a sua tia, inclusive até se parecendo com ela? Como que você acha que a sua mãe percebia isso? E aí veio um silêncio. E um silêncio que eu conheço bem. É um silêncio de eu nunca tinha pensado sobre isso. Ela se emocionou nessa hora e ela me disse assim, nossa, Carla, eu nunca tinha pensado nisso, dessa forma, como a gente está falando agora, como você está me perguntando, me parece um pouco que a minha mãe ficava triste em ver eu sempre na casa da minha tia. Mas, e aí vem a justificativa, né? Mas também pudera, né? A minha mãe, eu sempre pedia as coisas para ela, ela ficava na dela, não fazia nada. E a minha tia, só bastava falar uma vez, ela já fazia tudo. A gente estava sempre juntos, todo mundo ia na casa da minha tia, a família toda. Acho sim que a minha mãe se sentia muito triste, porque a minha tia era realmente a preferida. E todo mundo ia na casa dela, ninguém ia na nossa casa quando eu era criança. Eu tinha que ir na casa da minha tia para eu fazer parte daquilo tudo. Entendo. Você acha que a sua mãe passou por algum tipo de comparação ou algum tipo de exclusão quando ela era criança? E ela disse assim, olha, muito provável, porque todos os meus tios e as minhas tias já eram bem mais velhos que ela quando ela nasceu. A diferença de idade era muito grande.
E ela com certeza não tinha a companhia dos irmãos para brincar e nem nada. Com certeza ela deve ter tido uma sensação mesmo de ser excluída, sim. Que interessante. E eu perguntei, como você acha que foi para ela esse processo, não é? Dela crescer vendo a irmã mais velha uma referência na família do que é ser bom, do que é ser incrível, organizada, a rainha da limpeza, e ela sem vontade nenhuma para fazer nada. Isso não te parece um pouco esquisito? Ela falou, engraçado, você falando agora parece sim, parece mesmo que ela não queria fazer nada, né? Parece mesmo que ela estava fazendo até um pouco de propósito, seria? Ou talvez ela não tivesse realmente ânimo para fazer nada, porque nunca ia chegar aos pés da irmã. Foi ali que começou a literalmente se abrir uma porta do inconsciente. Nesse momento da investigação, foi muito importante, porque ela mesma ia constatando o fato. Mas como que eu vou ligar uma coisa com a outra? Eu já vou te dizer. Veja bem, eu expliquei para ela. Sua mãe sofreu uma exclusão quando era criança, uma comparação provavelmente que a tornou uma solidão. Ela se sentiu solitária, ou pior, ela não se sentiu pertencente ao clã, à família. Naturalmente, ela não se sente animada e o que vai acontecer é uma não presença, uma ausência, onde ela sai do lugar dela, porque afinal de contas, quem era a sua mãe de verdade? E ela falou, a minha tia era minha mãe de verdade. Falei, puxa, sua mãe está viva? E ela disse, sim, está. Eu falei, então, está em tempo. Será que não é a hora de você assumir a sua mãe como sua mãe? Sendo ela como ela é? Ai, ela chorou muito nessa hora e foi um choro de clareza, de consciência, porque ela percebeu que, na verdade, pelo fato da mãe não ter aquela presença, pela mãe ser ausente, pelos traumas que ela viveu, que é chamado um trauma transgeracional, porque veio antes mesmo dela nascer, foi por isso que a mãe naturalmente não se autorresponsabilizava pelas coisas, não assumia o lugar verdadeiro dela. Quando a gente estava falando sobre isso, naturalmente o processo vai vindo para ela com consciência, não é? E aí veio o arremate. Eu perguntei para ela, você não acha que essa ausência sempre esteve em você? E ela parou e pensou, Carla, agora você falando, é verdade, eu sempre tive que me policiar muito para algumas coisas, é muito difícil para mim, internamente eu não consigo me focar nas coisas, essa presença eu realmente não consigo ter. Agora, a gente falando, fica claro que eu não tenho isso, assim como a minha mãe também não tem. E você não acha, eu perguntei para ela, que você criou uma identidade só para você evitar ter que lidar com isso? Porque, afinal de contas, foi isso que aconteceu, né? Quando você era criança ainda, você constatou que você tinha, talvez, ou que você teria fatalmente a mesma coisa que a sua mãe, e você tratou de corrigir tudo, criando uma identidade, não é? Se parecendo, criando, na verdade, uma semelhança com alguém da família que tinha o poder de incluir você, coisa que não fizeram com a sua mãe. Então você não acha que você é uma versão melhorada da sua mãe, onde você teve a chance de corrigir, mudar o rumo do destino, não é, das coisas? Aí ela falou, nossa, com certeza foi isso o que eu fiz, porque depois que eu comecei a aprender tudo com a minha tia, eu realmente estava lá, sempre, ela nem precisava me chamar, naturalmente eu sempre estava lá.
Neste caso, ela não me procurou para investigarmos a ausência dela, até porque ela não reconhecia isso, ela não achava que tinha isso. Então é importante que a gente saiba que quantos condicionamentos nós temos e que estão, na verdade, camuflados de uma honra, de uma identidade que a gente criou para que a gente se sentisse mais confortável, mais feliz, mais amado, não é? Então pare e pensa se a história que você está contando para você mesmo, sobre quem é você, sobre a sua identidade, sobre aquilo que você acha que as pessoas percebem como uma qualidade em você, se elas não estão carregando por detrás delas informações valiosas no seu processo de autoconhecimento. Fica aqui essa pergunta e essa reflexão. Se você gostou e gosta desses conteúdos, não é? Se inscreve no canal, curte, comente e compartilhe com quem você ama. Até mais!